Olá pessoal, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Terapia na Ponta da Língua. Meu nome é Paula Ribeiro Sanches, psicóloga e apresentadora de podcast. Boa! Atualizado. Bom, atualizado, com sucesso. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, já se inscreva no nosso canal, siga a gente nas redes sociais. O link vai estar sempre na descrição do vídeo. E hoje a gente vai ter participação do pessoal que mandou mensagem pra gente, respondendo algumas coisas. Então, segue a gente nas redes sociais também e você pode participar enviando sua pergunta. Antes de mais nada, apresento aqui o meu companheiro de podcast. Sou Francisco Pena, vamos aí para mais uma. Sou psicoeducador e psicanalista e apresentador de podcast? Assistente de podcast, talvez. Legal, vamos aí. Realmente hoje é um tema bem interessante, né? Sim. Na verdade é um tema que serve para todos. Para todos. E foi bem legal que você abriu as perguntas e o pessoal participou, né? Então, sim, foi muito bacana mesmo. Até agradecer de verdade o pessoal que participou, porque isso nos orienta, né? Uhum. Para que nós sejamos mais assertivos aqui no conteúdo. Porque o objetivo é esse, né? É trazer informação, trazer conhecimento. A gente sabe que a demanda é grande e nós não damos conta de atender a galera. E tem muita gente também, né? Que esse é um outro objetivo, que não vem para o consultório por conta dos mitos, né? Das crenças, dos pensamentos distorcidos em relação aí o que é uma terapia, né? Como que os benefícios que ela pode nos trazer. Então, é um dos objetivos, né? Trazer aqui de uma forma assim, com uma linguagem fácil, né? Para que as pessoas compreendam a necessidade que nós temos de olhar para dentro, entender nossas dores, entender alguns comportamentos. E hoje a gente vai falar do medo, né? Medo. Qual é o seu medo? Deixa seu comentário aqui que a gente vai olhar e, se possível, até responder qualquer dúvida que vocês tenham. Então, siga a gente no Instagram, o link tá aqui na descrição. Se inscreva no canal, curte, porque quanto mais interação a gente tem, mais esse conhecimento, mais essa informação é passado para mais pessoas, né? Então, vamos lá. Qual é o seu medo? Medo. Eu até pensei numa música que fale de medo, mas eu não tive tempo de achar uma música que falasse, tem, né? Acho que tem. Sim. Seria interessante até ver o que elas falam, né, sobre medo. Ou, sim. Enfim, qualquer coisa. Enfim, qual é o medo? Medo todo mundo tem, né? Medo todo mundo tem. Acho que é legal primeiro a gente de novo falar um pouco, em outros episódios a gente falou um pouco já sobre medo e ansiedade, que na verdade são duas faces da mesma moeda, vamos dizer assim, né? Um acompanha o outro. Um acompanha o outro. O medo, ele é um sentimento, né? Ele é algo normal. Ele é algo até que nos protege. Ele é referente a algo concreto, né? Então, como o outro dia eu dei um exemplo. Se entra uma pessoa aqui para assaltar a gente vai sentir medo. Por quê? Porque é algo real, é alguma coisa que está acontecendo, é algo concreto. Já a ansiedade, ela é um medo subjetivo. Ela é a potencialização de um medo, né? Então, um medo que se torna excessivo vira uma ansiedade. E, por exemplo, um pânico uma crise de pânico, enfim, uma fobia, já é a ansiedade mais potente, vamos dizer assim, né? Uma ansiedade mais alimentada, né? Exatamente. Então, por exemplo, a pessoa que tem fobia de falar em público, é um medo específico que se tornou uma ansiedade, daí é uma ansiedade específica, né, de falar em público, geralmente pode estar relacionado, por exemplo, à timidez, ao medo de ser julgado, a necessidade de validação externa, enfim. Então, só para diferenciar o que é um medo do que é uma ansiedade. Medo é algo normal, todo mundo sente, e ele é bom porque ele serve como uma proteção, um sinal de alerta. Ele protege a gente sobre referente a alguma coisa de ruim que realmente está acontecendo, de algo concreto. Exato. Certo? Exato. Então, assim, uma coisa que é bem interessante a gente entender. Quando eu estou com medo, eu ativo a minha ansiedade. A ansiedade, ela está nos protegendo de um futuro perigo.
Então, esse perigo dá medo. Então, a ansiedade, ela vai antecipar o que eu posso fazer aí, então, para que isso que eu tô pensando não aconteça. Porque isso é muito ruim. Então, aí fica esse sinal de alerta ligado, né? E você já falou uma das coisas que foram citadas, né? Então, até agradecer de novo, né? Quem contribuiu lá, participou, falou, meu medo é falar em público. Você já teve esse medo, Paula? Porque parece que você não tem esse tipo de medo. Não, esse não. Eu já tive, acho que é normal ter, né, medos. Acho não, é normal ter medos. Mas medo de falar em público eu nunca tive. Tá, então, eis aqui a pessoa já teve que pagar um curso, já teve que, enfim, correr atrás, porque era algo que eu sabia que iria acontecer, seria inevitável por aquilo que eu fazia, então eu tinha que fazer algo para me destravar. E aí eu estava analisando, né? Da onde que pode vir esses medos? Então, tenho medo, por exemplo, uma das primeiras coisas, né? Medo de estar exposto. Então, se eu estou exposto, eu posso ser julgado, eu posso ser criticado, enfim, e isso não é legal, né? Então, começa daí. Só que então, medo de ser exposto. Por quê? Será que eu já passei por isso alguma vez? E aí a gente vai puxando na memória, e no meu caso aconteceu, eu não vou dizer que é exatamente disso, mas é uma situação real que pode, no mínimo, ter contribuído muito para esse tipo de reação que eu tenho ao falar em público. Então, quando puxou agora, né, e você jogou o microfone para mim, de novo aqui, a minha boca já estava tensa. Porque você fala, de novo, caramba, já é o quarto, e aí vai começar de novo, ficar tenso. Aí, aqui agora, aí já desenrolou, já foi. Mas o começo ele tem ainda, você fala, olha os vestígios que a gente carrega ainda, e como é bom a gente perceber isso, né? Então, no meu caso, por exemplo, a professora fala assim, Francisco, lê. Na escola, eu não sou a pessoa que lê, aí eu, nervoso, já tô tenso, começo a ler, começo a gaguejar. Aí você já se compara, obviamente, porque é isso que acontece, né? Essa fase, né, dessa pré-adolescência, já começa, né, a disputa, a comparação, etc. E aí você pensa, poxa, as pessoas sabem ler, eu não sei ler. Só que eu sei ler, mas ler pra mim é uma coisa, ler em voz alta é outra. Então vamos supor, não foi uma boa experiência, porque eu me comparei, por mais que ninguém, imagina se as pessoas ainda tivessem me zoado, isso ainda potencializa. Mas eu julguei que eu fui mal. E eu não queria mais passar por essa experiência. Aí vem uma estratégia. Não vou mais me expor dessa forma. Outra oportunidade, a professora olha pra mim. Primeiro, que a gente já começa o quê? Quem pode ler? Você já começa o quê? Se esconder. Você já era a primeira. Já começa a mexer na carteira, né? Chamar atenção, exato. E eu já começo assim, ó, já me esquivar. Primeira coisa, ao enfrentamento, evitação. Eu começo a evitar olhar para que não me chame. E aí eu vou dar já antecipar. O que aconteceu comigo lá na frente? Eu começava a evitar lugares de, por exemplo, quando a gente vai falar assim, entrevista de emprego. Eu começo a ficar mais introspectivo. E às vezes não é hora de ser introspectivo. Agora é hora de você atacar, ir pra cima. E aí eu me fechava. Então assim, olha, por conta de uma crença que eu coloquei em mim, ou eu aceitei, se alguém tivesse ali me zoado, a estratégia que eu vou criando para não passar por essa situação. Por quê? Na outra oportunidade a professora pede para mim ler. Nesse momento eu falo não, aí agora eu enfrento ela. Eu tentei evitar, ela me chamou. Quando ela me chamou agora vem um outro estilo de enfrentamento. Eu não vou ler. Não quero ler. Porque eu prefiro enfrentá-la e sofrer as outras consequências por isso do que passar de novo por aquilo. De tentar ler e passar vergonha de novo. Então tem um registro. Eu agora evito. E eu vou evitando, eu vou evitando. E aí chega numa entrevista dinâmica. Nossa, já começava a ficar nervoso. E aí quantas oportunidades eu perdi na minha vida porque eu tive uma crença de uma criança. Eu nem tinha maturidade, mas eu signifiquei uma informação muito importante que me fez perder várias oportunidades ao longo da minha vida.
Para você foi importante aquilo que aconteceu, né? Quando você era criança. Exatamente. Então, assim, eu significado grande. E eu quero me blindar disso. E aí vem uma estratégia, só que é uma criança criando um plano. E aí entra a questão. O que nós precisamos fazer? Então, por exemplo, o colega aí que trouxe, né? Tenho medo de falar em público. Então, qual é esse medo? Comece a investigar de onde vem isso. Né? Sim, sim. Eu gosto de, pegando essa primeira participação que teve dessa pessoa. Então, como é que eu trabalharia? Eu gosto de trabalhar das duas formas. Entendendo qual que é a raiz desse medo, que são geralmente coisas mais profundas, às vezes até inconscientes a princípio, mas também coisas que a pessoa pode fazer na prática. Exercícios diários que ela pode fazer no concreto, aqui e agora, que ela possa ir diminuindo esse medo. Porque como é que a gente trabalha o medo? Enfrentando. Quando a gente enfrenta o medo, ele diminui. Não existe outra forma. Eu sempre falo para as pessoas que eu atendo. Existe um medo, ele precisa ser enfrentado. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando a raiz dele e você vai dando um novo significado para a situação que gerou esse estado de alerta, eu gosto de trabalhar também o presente, o aqui e agora, deixar a vida da pessoa mais funcional. Então, às vezes, essa pessoa tem um trabalho onde ela precisa se expor, apresentar um projeto, fazer alguma coisa, ou ela tem vontade. Às vezes, o falar em público é numa mesa de bar, num restaurante, conversando com os amigos, e às vezes ela quer falar, ela quer se expor, mas ela tem vergonha, medo, né? Então, trabalhar também, por exemplo, a autoestima dessa pessoa. Porque provavelmente alguma coisa aconteceu que afetou a autoestima dela. Então, ela precisa de uma validação externa, ela se preocupa demais com a opinião das pessoas, com o que os outros vão pensar, se ela vai errar ou não, né? O que ela pensa sobre ela? Ela pensa que ela é uma pessoa, ela reconhece as qualidades que ela tem? Então, dentro do processo terapêutico, vamos encontrar as qualidades que você tem, ferramentas internas que você tem, que te ajuda a enfrentar no dia a dia esse medo. E aí, por exemplo, vai fazendo pequenas exposições referente àquilo que você tem medo. Claro que, eu tenho medo de falar em público. Você não vai já de cara falar para 200 pessoas. Não. Então, vamos aos poucos. Qual que é o nível do seu medo também? Não posso nem pensar em falar em público, que já me gera uma ansiedade. Então, vamos fazendo um trabalho que a gente chama de dessensibilização. Aos poucos. Então, só de pensar, eu já fico com um medo excessivo, uma ansiedade. Então, vamos trabalhar, vamos imaginar você. Imagina você num lugar, falando para tantas pessoas, o que é que você sente, que ferramentas internas, por isso que você precisa se autoconhecer. O que você tem de potencialidade que te ajuda a enfrentar o medo? Porque o medo precisa ser enfrentado. Exato. E aí, parafraseando, tem que vir nessas frases, né, Paula? Fala. Semana passada o tema era... alegria, felicidade. Alegria, ou seja, a depressão, parafraseando Einstein, né, que a escuridão é ausência de luz, depressão é ausência de felicidade, medo é ausência de coragem. Já que você está falando, tem que enfrentar. Então, para mim enfrentar, eu tenho que ter coragem. Exato. E aí entra um ponto interessante. Então, assim, quando eu identifico, eu tenho medo do quê? E tem assim, lógico que, como a gente falou aí, como você citou, níveis de medo. Então eu tenho medo real, mas tenho medo que é fantasioso, tenho medo que é por um pensamento distorcido. Né? Medo exagerados, por exemplo, a gente até vai citar um caso aqui também, é sempre, é tudo, é nada, é nunca, é exagero. Então eu sempre, uma das frases, né, que mandaram pra gente eu tenho medo de perder quem eu amo. Eu sei que isso é normal, eu sei que todos têm esse sentimento, porém eu penso nisso 24 horas. Sempre. É 24 horas. Então ela tem um exagero. simula esse medo constantemente. Exato.
para tentar se defender de uma Exato. possível dor que ela passou já com perdas. Exato. E ela sabe a perda dela, claramente. Então, eu tive as perdas. Por conta das perdas, eu gerei esse medo. Uhum. E aí, esse medo exagerado faz com que eu não consiga me desligar. Por quê? Porque se esse medo ele tá 24 horas ligado, 24 horas eu estou querendo antecipar possíveis perigos, ansiedade. Uhum. Ou seja, meu sinal de alerta está ligado 24 horas. Chega uma hora É cansativo que desencadeia pra outra pessoa. coisa, exato. Uhum. No caso dela, ela tá correndo por uma linha mais para chegar uma hora. É tanto alerta que pode virar aí um pânico. Uhum. Né? Se já não virou, né? Que daí a gente Exato. não sabe certinho, com detalhes, né? A história de cada pessoa que está participando aqui, que enviou a mensagem. Pois é. E aí é isso. É trabalhar a origem desse medo, que ela mesma já sabe, então, né? Dar um novo significado para essa história. Ou seja, em algum momento lá no passado aconteceu isso. Mas isso não quer dizer que vai acontecer o tempo todo. Só que a única coisa que está sendo estimulada é um circuito de proteção e defesa. Instintivo, possível, né? Porque assim, o nosso cérebro, ele foi criado para nos defender, né? Imagina lá, sei lá, nos primórdios, né? Então a gente tinha que dormir em cavernas, tinha que caçar, tinha que lutar com animais grandes, ferozes. Então, o nosso cérebro, ele foi criado para isso. Proteção, defesa. Luta, né? Luta, fuga. É sempre assim. Só que, o que aconteceu? No decorrer do nosso desenvolvimento, da nossa evolução, o nosso cérebro, ele também se desenvolveu. E hoje a gente tem outras áreas do nosso cérebro que a gente pode utilizar, mas ainda não utilizamos por completo, vamos dizer assim. Então, a gente precisa começar a aprender, a ter muito conhecimento para saber, e autoconhecimento também, para entender como a gente funciona, para entender como o ser humano funciona, por que a gente chegou até aqui, desse jeito, quem somos, qual a nossa origem. E autoconhecimento para entender como é que eu funciono diante de certas coisas e ativar novos circuitos, não o circuito do medo, né, do nosso cérebro. Sim, por exemplo, circuitos da coragem. Exato. E aí, esse é o ponto do autoconhecimento, né? Uhum. Quando eu sei exatamente o que está me gerando medo, qual é o meu medo. Então, a gente abre essa caixa do medo. Porque assim, tem uma caixa ali que dentro que é medo. Tá escrito medo, mas medo do quê? Abre ela, olha para aquilo. Não tenho condição. Aí você vai precisar de ajuda, né? Então, procura uma terapia para que a pessoa te estruture, né? Fortaleça esse eu, para que você tenha coragem de abrir, olhar para aquilo e trabalhar o que tem ali dentro. Ponto 1, né? 2, identifique muito claro o que está te impedindo para a gente chegar lá, né? Na questão da coragem. Que é um movimento que eu saio desse lugar. Uhum. Então, o que isso está te impedindo? Né? Esse medo. Então, por exemplo, ele me impede de eu descansar. Poxa, mas como assim? O descanso ele é básico. Vai chegar uma hora que você está só forçando, vai dar pau na máquina. Aí vem um pânico aí, no caso. Um exemplo. Uhum. Né? Ou eu posso, como um outro caso que eu até trouxe lá no último vídeo que eu acabei postando lá, fala justamente de um caso que a pessoa ela está em home office por causa da pandemia, então a empresa continuou no home office mesmo. E aí ele fala assim, o medo dele é o seguinte, a queixa é o seguinte, eu não aguento mais trabalhar na minha empresa, mas eu tenho medo de sair. Tá, vamos abrir a caixa. Medo do quê? O medo que eu tenho, na verdade, é de baixar o meu padrão de vida. O que tão de ruim pode acontecer, Exato. né? Baixar, isso pra ele seria o pior que poderia acontecer. Exato. Então, naquele momento, né? Só que quando eu trago a pergunta, não tá tão consciente assim. Ou seja, o que a gente tá fazendo? O que estamos fazendo ali no momento? Estimulando a pessoa a pensar. O que tem mais aí? Então, no momento, assim, também foi raso, né? Esse contato.
E aí ele falou assim, baixar o padrão de vida. Daí eu devolvo a pergunta, mas o que é um padrão de vida para você? Né? Porque até então eu faço a segunda pergunta, né? O que está causando? Então esse é o medo, baixar o padrão de vida. A gente começa, eu pergunto, o que está causando? E ele fala assim, não faço mais as atividades físicas que eu fazia, andar de bike, por exemplo. É aquele sentimento de angústia, de tristeza. Tá afetando meu relacionamento. E sem ânimo. Então, o medo que ele tem de perder o emprego, sair da empresa, por baixar o padrão de vida, faz com que ele force todo dia a trabalhar naquela empresa. Só que para ele colocar essa força, ou seja, ele está gastando uma energia excessiva para fazer algo da rotina dele, que ele tem que fazer todos os dias. Se ele está exagerando aqui na força, está faltando força em alguma outra área. E aí logo vem o quê? Desânimo, o cansaço. Não faço mais atividade, não saio mais, não me arrumo mais. Ah, tô em casa, o que eu faço? Ah, vou pedir um lanche no iFood, mereço, né? Vou comer um chocolate aqui, tô em casa, tô de boa, só que não faço mais atividade, tô ganhando peso, tô vendo isso, não tá sendo bom pra mim, tô cansado, tô desanimado. No caso dele, tá virando o quê? A força de cima pra baixo empurrando a depressão. Sim. O outro caso, que a gente falou anteriormente, sinal de alerta. Daqui a pouco vira um pânico. Então são coisas, detalhes que a gente não consegue enxergar lá na raiz. A gente só olha a consequência. Ah, tô depressivo. Mas por que você tá depressivo? Ah, a pandemia... Eu fiquei depressivo por causa da pandemia. Não, na verdade você já tinha algo dentro de você que não foi trabalhado. A pandemia acelerou essa questão de você ficar em casa isolado e aí desencadeou a depressão. Mas provavelmente já tinha algo aí que tinha que ser trabalhado antes. Né? Então, a questão do medo tá aí, né? Eu identificar o que é, identificar o que isso está me atrapalhando, né? Eu dar nome para isso. O que esse medo está me impedindo, por exemplo. Poderia me impedir, o meu medo, de eu estar aqui. Sim. Porque, eu tenho dificuldade. E tenho mesmo, quem me conhece sabe da dificuldade. Travar, né? Exato. Não fazer nada. O que eu faço? Eu coloco uma outra... Como é que fala? Eu arrumo outra coisa para fazer. Ah, não vai dar, Paulo, eu tenho atendimento. Ah, não vai dar, eu tenho uma desculpa pronta, porque eu tô evitando. Se auto-sabota, né? Exato. E esse é um ponto. Porque quando a gente fala assim, tá, mas como eu tenho coragem? Então, se eu tenho que falar em público, o que eu tô perdendo quando eu tenho medo e não falo? Cara, você tá perdendo, de repente, a oportunidade de chegar onde você quer chegar. Lá dentro da tua empresa, na tua carreira, etc. Porque as pessoas não sabem o que você carrega. Porque você não mostra. E é interessante porque, assim, como que você tá ativando, então, nesse caso, né? Pegando até o exemplo que você tá dando de você mesmo, pessoal. Como é que você tá ativando o seu circuito de coragem, por exemplo? Boa. Você tem autoconhecimento. Então, você consegue identificar ferramentas que te ajudam a superar esse medo. Quais ferramentas? O conhecimento que você tem na área, tudo que você já estudou referente à sua profissão. Então, você vai pegando a disciplina que você tem, o comprometimento que você tem. Então, isso envolve o quê? Trabalhar autoconhecimento, trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sua autoconfiança. E, a partir disso, você consegue ativar, por exemplo, um circuito de coragem que te ajuda a enfrentar esse medo. Exato. Eu ia falar desse mesmo formato, só que eu faço assim, como que eu penso, como que eu trabalho para criar essa coragem. Então, primeiro, medo, autoconhecimento. O segundo, quem sou eu, onde eu quero chegar? Eu quero chegar lá. Para mim chegar lá, você vai ter que falar em público. Ah, sério? Tá bom. Agora eu me encorajo a falar em público, porque eu sei o caminho que eu vou percorrer para chegar onde eu quero chegar. Né? Então, isso encoraja. Sim. Né? Eu posso citar um exemplo de Jesus? Pode. Muito. Eu acho assim, muito bom essa aqui. Eu acho que também dá pra gente aproveitar e trazer esse conhecimento, né? Que é uma passagem que eu até coloquei aqui para poder ler mesmo, né? Então Jesus, ele tá falando ali com os seus ali, né? Aproxima-se a hora e já chegou. Quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho.
Mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo tereis aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. O que ele está narrando aqui? Está chegando a hora, e chegou aí agora, vocês vão se espalhar e vão me deixar sozinho. Ó, dor do abandono. Vocês vão me abandonar. Vocês que sentaram comigo, comeram na mesa, que partilharam coisas tão importantes e que me disseram que eu sou alguém tão especial para vocês, vocês vão me deixar. Contudo, eu não estou sozinho. O meu Pai está comigo. Ele tá querendo dizer aqui. O que ele está querendo dizer aqui? Mesmo que vocês façam isso, tá tudo bem, porque eu sei quem sou. E eu não estou sozinho. Tinha, né, um propósito muito bem definido. Exatamente. Esse é o ponto. Por isso que eu falei, eu sei onde eu tô e eu sei para onde eu tô indo. Então as coisas vão acontecer no meu caminho, porque o caminho ele não é linear. Ele é isso aqui mesmo. Inclusive, esse aqui é a linha, quando a gente olha lá, quando a pessoa está internada, quando a gente vê lá no monitor essa linha aqui, é porque morreu. Essa é a linha da vida. E a gente vai passar por isso. E por isso que ele fala aqui, olha a última frase que ele fala, ó. Neste mundo tereis aflições. Ou seja, vocês vão ficar com medo. Mas tenham ânimo. Essa palavra ânimo no original é coragem. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ou seja, eu trilhei isso. Por isso que ele vai dizer, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, enfim. Não é isso, não é esse o ponto. Porque cada um tem a sua crença. Sim, né? sim. Não é esse o ponto aqui, mas trazer algo assim, escrito. A gente está em 2023 depois de Jesus. E ele escreveu isso há 2023 anos lá atrás. Como encarar o medo. Então a coragem, ela é o nosso combustível para encarar o medo, mas uma coragem inteligente. Eu sei que eu vou ter que passar por exposições, eu sei que eu vou ter que passar vergonha, eu sei que eu vou errar aqui do microfone, eu sei que vou ser julgado, vou ser criticado, mas o meu propósito ele é maior do que todas essas dores. Eu vou me sentir sozinho, eu vou me sentir traído, mas eu sei para onde eu tô indo. E isso que muda tudo, né? Sim, sim. É interessante pensar isso, né? Existe um propósito. E como a gente falou anteriormente, e tem a ver com a questão de superar o medo, além de ativar circuitos de coragem, você ativa também para enfrentar outra coisa que vocês podem fazer para enfrentar medo. É ativar, além de circuitos de coragem, circuitos de empatia. Mas não adianta ter empatia, não adianta eu me colocar no lugar do outro se eu não tenho compaixão. Então, o que eu estou fazendo para ajudar as pessoas? É o que eu falei já em podcasts anteriores. A gente não está aqui a passeio, né? Como você mesmo disse agora. A vida, ela vai ter altos e baixos. Ela não é essa linha reta. A gente tem altos e baixos. Então, a gente veio... Existe um propósito. O que você está fazendo aqui? Olha como você sai do foco do... Não vai dar certo, tenho medo. Para começar a agir diante do seu medo. Então, você ativa coragem. Quando você é empático, você pode ter compaixão também. O que você está fazendo pelo outro? Você é gentil com as pessoas? No seu dia a dia, o que é que você faz? Gentileza. Quem é que hoje coloca como um hábito, como uma tarefa diária, ser gentil, ter compaixão, ter coragem para algumas coisas, né? Para as coisas do dia a dia. Então, quando você foca nisso, você sai do medo e você começa a enfrentar. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente, ela tem muito medo de que as coisas não dê certo na vida dela. Ela sempre acha que tudo, a palavra tudo vai dar errado. E aí, existe todo um histórico, enfim, né? Ela cresceu ouvindo que nada na vida dela ia dar certo.
seus sonhos, você nunca vai conseguir isso, você não pode, você não consegue, isso vai dar errado. Você quer construir uma família, vai dar errado. Você E uma coisa é certa. Não vai dar certo. Várias coisas na nossa vida não vão dar certo. Claro. Só que como eu tenho isso um sinal de alerta tão ligado, aí quando dá errado... Ela tá o tempo todo esperando. Ah lá, eu sabia. Já ela sabia. Tá todo sem tempo novidade, né? Esperando isso se confirmar, porque isso veio de uma pessoa muito importante. Sim. Desde criança. Sim. Né? De quem criou. Exato. Então, assim, é importante a gente lembrar que quando a gente é criança, a gente não se olha com os nossos olhos. A gente se olha com o olhar dos nossos pais. Então, os primeiros anos de vida, essa primeira infância, ela é fundamental. Então, pais... É verdade. Cuidem aí vigiem, né? Como vocês olham para os seus filhos, porque isso é fundamental, é uma base para eles trabalharem, para eles construírem a autoestima deles. Então, assim, veio de uma pessoa de extrema confiança. Nunca vai dar certo nada na sua vida. Você não vai conseguir, não vai dar certo. Isso é seu sonho? É bobeira, é besteira, não vai dar certo. Então, ela criou, claro, né, um estado de alerta, um medo excessivo de que nada vai dar certo. E aí, que coisas que a gente já fez para trabalhar isso? Tá, vamos traçar uma linha do tempo. De hoje até 6 meses atrás. Como é que estava a sua vida 6 meses atrás? Como é que tá agora? O que você conseguiu? O que deu errado? O que deu certo? Isso deu certo, isso deu certo, isso deu certo. E as coisas que não deram, porque tem coisas que realmente não vai dar certo. E o que não deu certo? Você conseguiu resolver? Sim, consegui. Tá vendo? Então você é capaz. Bom, muito bom. E há um ano atrás, como é que estava a sua vida e como é que tá agora? Há um ano atrás estava assim, 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 assim. Então, em um ano, o que é que você conquistou? Conquistei isso. Olha, tá vendo? E as coisas que você achou que não deram certo, você conseguiu resolver? Consegui. E aquele tudo? Aquele sempre? E o tudo? E o sempre? Pois é, esse é um trabalho, né? Eu acho que assim, como terapeuta, né? É você trazer essa memória mesmo, né? Uhum. Porque fazer a pessoa pensar algo que ela não tá pensando. E aqui não é uma positividade em cima de positividade. É algo real. Uhum. É o que você fez, tá? Peraí. Então tá vendo que o sempre e o nada já caiu por terra? Exatamente. Porque já. Não é. Ó, aproveitando isso, lembrei, nem me falou aqui, é uma paciente também, que falou o seguinte, não aguento mais a minha empresa de anos, ou seja, para começar, se era de anos, é porque deu super certo. Aí ela falou assim, é sempre problema assim, no pós-venda, etc. E aí não aguento mais. Porque ela falou essa palavra do sempre, né? Aí eu falei, poxa, sempre não tem como, né? Porque senão essa empresa não teria durado tantos anos. Aí eu falei, você sabe dizer qual é a porcentagem de erro que acontece, desse tipo de erro que acontece na tua empresa? Ela falou assim, ó, a porcentagem mais ou menos é 99% dá certo e 1 dá errado. Desse que 1 dá errado, como que você soluciona? Como que é a solução deles? Desse 1%, a cada 10 eu soluciono 9 e 1 sai criticando. Ela falou assim que ela estava a fim de fechar a empresa. Sabe a porcentagem que ela falou que tem o poder de fechar a empresa dela? 1%. 99% é bom, 1 me faz mal. 1% me faz mal porque é quando ela recebe a crítica. Porque ela leva pro pessoal. E crítica é algo que ela não dá conta de suportar no momento. Mas tá fazendo um trabalho para que isso aconteça. E tem acontecido. Mas como você tem que trazer de novo a memória. Peraí. Como assim? Olha o poder que uma crítica tem em você. A ponto de você jogar 99% fora. 99% bom fora para ficar com 1. Aí vem aquela máxima da psicologia. Aquilo que eu foco,
expande. Expande, cresce. Então, se eu foco no medo, ele cresce. Se eu foco na crítica, ele cresce. Se eu foco no julgamento, ele cresce. Se Esse eu é o reclamo, movimento. aquilo que eu estou reclamando cresce. Reclamar, clamar 2 vezes. Exato. Reclamar. Exato. Então, assim, é a questão mesmo do foco, né? Então, se você focar no medo, as coisas... E é até muito interessante, porque é isso que eu tenho visto, assim, e como que isso, a cada vez que eu vou tendo outras experiências com a questão do medo, isso vai me comprovando cada vez mais. Eu tenho medo de baixar o padrão de vida. Então, justamente, o que você teme está acontecendo. Vai acontecer se você continuar nessa rotina sua aí. Uhum. Porque você acabou de falar que não está cuidando da atividade física. Não está se alimentando bem. Ou seja, o teu padrão de vida vai cair, porque fisicamente você não está bem, mentalmente não está bem. Aquilo que você teme, você está patrocinando a acontecer. Você está percebendo isso? A pessoa olha e fala, nossa, eu não tinha percebido. Por quê? Porque eu estou focado no medo. No medo. Então, quando eu foco aqui no medo, eu começo a patrocinar esse estado de medo que eu estou. Eu começo a me enfiar dentro desse medo. Na hora que eu vou ver, eu estou num lugar muito ruim, mas por sua responsabilidade, porque você negligenciou coisas básicas que você precisa fazer para sair desse lugar, como a gente falou agora. Então, assim, o que eu estou perdendo com esse medo? Poxa, olha o tanto de coisa que eu estou perdendo por conta desse medo. Como que eu posso fazer, então, agora? Eu listo, né? Como você estava falando ali, eu listo, faço uma lista daquilo que é importante para mim, aquilo que eu estou perdendo, e eu olho ali na minha rotina, no meu dia a dia, porque é exatamente isso. Não tem como agora eu simplesmente ter coragem de fazer tudo diferente. Você vai ter que criar pequenos passos. Uhum. Então coloca essas questões que você levantou, que são importantes, no teu dia a dia. Começa a fazer um pouquinho de cada vez. E você vai vendo o resultado. Vai lembrando, como você falou, fiz uma linha do tempo com ela. Vai lembrando de onde você estava e onde você chegou. Muitas vezes eu faço esse trabalho com as pessoas que falam, começam a se criticar, se diminuir. E assim, eu não falo, não, você não é. Eu faço as perguntas. Será que é mesmo? Uhum. Por que você acha que você é? Tá, mas outro dia você me falou das suas conquistas, isso. E aí? Aí a pessoa, ela se enxerga, ela fala, nossa, o que eu tô fazendo, né? Pois é, você tá se enfiando, você tá patrocinando esse lugar. Certo. E se é aí que você quer ficar, você vai ficar. Certo. Né? Bom, o que a gente tem de participação do pessoal aí? O que eles mandaram pra gente? Então, medo de falar em público, medo de fracassar e ser julgado. Medo de ser julgado. Fracassar no meu trabalho e ser julgado. Medo de fracassar. O que é fracassar para essa pessoa, né? O que é o fracasso? O que é o fracasso? É não dar certo alguma coisa? O que significa fracasso para essa pessoa? Errar. Eu não posso errar. A gente erra. E aí você fala... Então, olha o que você está patrocinando, que você não pode errar. Uhum. Aí você faz a pergunta, mas você tem alguma chance de não errar? Não. Então por que você está colocando esse peso? Olha Exato. Só, olha de novo o medo. Isso fere autoestima, isso fere autoconfiança, isso gera uma necessidade de controle, porque o medo também tem a ver com isso, né? A necessidade de controle, que vai gerar ainda mais ansiedade, porque nós não temos controle sobre tudo. A gente tem controle sobre as nossas decisões, o que a gente faz com determinadas coisas na nossa vida. Mas é isso. De resto, a gente não tem controle nenhum. O medo gera uma necessidade de controle também. Olha que interessante. Então, tem que controlar tudo para não errar. Eu tenho medo, olha o que ela acabou de dizer. Eu tenho medo de fracassar. E aí o motivo é que ela não pode errar porque ela não quer ser julgada. Uhum. Como que isso acontece frequentemente? Enquanto a gente vai trabalhando, a gente vai clareando cada vez mais. Uhum. Meu medo é de fracassar e ser julgada. E aí, ela começa a patrocinar um lugar onde ela não pode errar. Então, tudo que pede para ela, ela faz. Ela dá conta. E ela tem que fazer perfeitamente. E ela gasta uma energia extrema para fazer as coisas que ela considera que são perfeitas. Por quê? Porque ela não pode errar, porque senão ela vai ser julgada. Só que ela sabe que ela errou ali, ela sabe que ela errou aqui, ela sabe que dá para fazer melhor ali, porque sempre dá para fazer melhor, né?
Só que às vezes você vai ter que precisar de mais tempo, mais ferramenta. Dá. Mas com o recurso que você tem hoje e o tempo, não tem como. É o que você pode entregar. Uhum. Se te derem um mês para você trabalhar as ferramentas certas, você vai entregar algo melhor. Mas é o que você tem hoje. É os recursos que você tem hoje para fazer aquilo. Então você fez muito bem pelo que você tem hoje. Né? Ou seja, e aí, tudo que ela faz, que é para não ser julgada, sabe o que ela tá fazendo com ela mesma? Se julgando. Então, Exato. como assim? Você faz as coisas para não ser julgada, mas é você que tá se julgando. Você tem tanto medo de ser julgada, mas a primeira pessoa a julgar Exato. é você mesmo. Exato. E geralmente é isso que acontece. Isso eu converso muito em consultório. Eu tenho medo eu tenho medo do abandono. Medo de ser abandonada, medo de ser rejeitada. Então, eu tento fazer tudo pelas pessoas, eu não consigo dizer não para as pessoas. Tá, mas você percebe que isso faz com que você se abandone? Então, assim, você tem medo de algo que já está acontecendo, porque você está se abandonando. E você, né? Você deixa de olhar as suas necessidades, você deixa de priorizar os seus valores. Você já está fazendo isso. Você está com medo de algo que já está acontecendo. Então, vamos mudar o caminho, porque o caminho não é você não conseguir dizer não, você não conseguir colocar limite, você se colocar em situações de risco, em relacionamentos abusivos, porque você tem medo de ser abandonado ou abandonada. Você já está se abandonando. Você está deixando de ser quem você é. Você está deixando a sua essência. Então, volta. O caminho não é esse. Qual que é o caminho? Vamos trabalhar. Exato. Sua autoestima, a sua autoconfiança. Vamos trabalhar os seus talentos, que a gente conversou, que tem a ver com o seu propósito. E aí você vai atingir um estado de felicidade. E dificilmente você vai ativar novamente, de uma forma tão excessiva, os circuitos do medo. E o propósito tem a ver com o que a gente estava falando. Não é só uma coragem, mas sim proporcionar algo, ser contribuição na vida das pessoas também. Por isso que eu tenho que ativar a compaixão, a gentileza, a própria coragem, outros recursos que é desse cérebro novo que a gente tem, que a gente não está utilizando, que tem a ver com o nosso crescimento espiritual. Quando eu falo crescimento espiritual, não tem nada a ver com religião. Tem a ver com eu ser uma pessoa melhor. Eu evoluir como pessoa, como ser, contribuindo para a minha vida, para a vida de outras pessoas. Isso dá sentido à vida. É o que eu falei aqui, nós não estamos a passeio. Então, por exemplo, eu tenho um caso também que a pessoa tem tanto medo de ter ansiedade que já tem ansiedade. É um medo tão grande, porque já passou por uma crise de pânico. Então, e realmente é uma sensação muito ruim. De verdade, essas sensações físicas que parece que você vai infartar. Que você vai morrer. É muito ruim mesmo. Então, a pessoa tem muito medo de passar por essa sensação ruim de novo. E aí fica tentando controlar tudo, o ambiente, as coisas e tal. E aí entra já numa ansiedade. Olha, vamos desfocar? Vamos pensar, então, o que você tem feito no seu dia a dia, que você utiliza os seus talentos, as suas habilidades? Você tem um propósito? Qual que é o propósito da sua vida? A gente começou a trabalhar essas coisas em atendimento. Aí você vai ver a pessoa, não, eu ainda não incluí na minha vida, no meu dia a dia, coisas que me geram um estado de felicidade. Ou seja, propósito. Eu não estou incluso na minha agenda. Eu não sei ainda qual é o meu propósito, o porquê eu estou aqui. Mas está buscando. Estamos no caminho. E aí a gente começa a desfocar disso. Exato. O que você faz no seu dia que contribui para a vida de outras pessoas? Que você utiliza a compaixão, a gentileza, a generosidade. Vamos ativar os circuitos. Porque isso tem a ver com esse cérebro novo. Com essa parte nova, né, do nosso cérebro. Que tem a ver com crescimento espiritual. E não mais com um instinto de defesa, proteção, luta, fuga.
Isso aí a gente precisava há tempos atrás. Lá nas nossas primeiras... Na nossa origem. Hoje em dia a gente não precisa estar assim o tempo inteiro. Exato. Vamos precisar, porque isso faz parte, né? Claro. Dependendo da situação. Mas Claro. o que nós não podemos é estar a todo momento reativos. Exato. Não é? A gente não precisa mais. Ou seja, vamos tentar resumir numa frase assim. Você não tem que pensar em não ter medo. Você tem que pensar em fazer o que tem que ser feito. Exato. Do porquê que você está aqui. Que tem a ver com você. Então, aquela frase lá de qual é o sentido da vida, Uhum. né? Aí a questão é, a vida não tem sentido para você porque você não deu um sentido para ela. Uhum. Você não sabe o que é que você quer e para onde você está indo. E aí, como que eu vou encorajar a entrar num caminho se eu nem sei para onde eu estou indo? Então, vamos pensar assim, se tá ruim aqui e tá ruim lá fora, eu fico aqui mesmo. Se tá ruim aqui na minha cama, sem ânimo, na hora que eu saio também não faz sentido, eu vou ficar aqui mesmo. Se tá ruim aqui e tá ruim na terapia, pra que eu vou fazer terapia? Vou ficar aqui mesmo. E você vai se fechando, você vai patrocinando esse estado. Não, aí você entra numa Exato. bolha de só reclamar, de achar que nada tá bom, de que, nossa, é aquela coisa pesada. Exato. Você vai ser, é aquilo que você falou, né? Vem de cima pra baixo, assim, e vai te afundando. É reclamações, é pensamentos negativos todo o tempo, Exato. é uma ansiedade, é uma depressão, às vezes. É um achar que nada tá bom, que você não faz nada direito. E uma coisa vai puxando a outra. Exato. Uma coisa vai puxando a outra. Então, assim, dê nome aos seus medos. Veja o que ele está impactando na sua vida. Veja o que você está perdendo com esse medo. Clareia tudo isso. Olhe para aquilo. Entenda como que você pode incluir aquilo que você está perdendo na sua rotina, para que você comece a se desenvolver áreas, né, que não foram desenvolvidas por conta do medo que te paralisou. Sim. Né? Ou seja, você para de gastar toda a sua energia boa para focar no medo que te gera ansiedade, que potencializa o medo, que vai para ansiedade. E a ansiedade dá uma visão distorcida das coisas, né? Sim, porque assim você não como uma pessoa com raciocina. depressão. Claro. Porque você não raciocina. Você Uma está pessoa com depressão em também. estado instintivo, é só a reação. Exato. Né? Então, quando você entende qual é o medo, entende o que você está perdendo, e agora como que eu posso fazer para colocar bons hábitos na minha rotina, eu vou começar a ver resultado. Sim. E aí entra isso que eu acabei de falar. Você não tem que pensar em não ter medo, você tem que pensar em fazer o que tem que ser feito. O que é que tem que ser feito? Uhum. Então, primeiro, o que te importa? Faça disso realmente importante. Só que é você que tem que saber o que te importa. E é você que tem que priorizar aquilo que é importante. Sim. Você precisa achar a estratégia para Sim. colocar isso na tua agenda e tornar aquilo importante. Sim. E aí você vai ver resultado, inevitavelmente. Aí você vai parar de olhar para o medo e vai começar a ter uma vida aí com mais sentido, né? Exatamente. É isso, né? Qual que é o seu sentido? Porque nós estamos aqui para evoluir. Então, o que eu preciso para eu ser uma pessoa melhor? A nossa função aqui nesse mundo é a evolução. Então, o que eu preciso para eu evoluir como pessoa? Que tem a ver com seus dons, com seus talentos, e a partir disso você vai utilizar isso como um propósito, e esse propósito você vai contribuir para a sua vida e para a vida de outras pessoas. Todos nós estamos conectados. É verdade. Todos estamos conectados. Então, não adianta eu olhar só para mim. Eu preciso colocar hábitos no meu dia onde eu sou gentil, onde eu faço um trabalho voluntário, onde eu faço algo para as pessoas, porque é para isso que a gente veio. Para as pessoas, para o mundo. Eu preciso ser contribuição para esse mundo. É para isso que a gente está aqui. Então, pega essa ideia e olha, porque cada pessoa tem um jeito de contribuir. Exato. Seja no seu trabalho, seja algo voluntário, mas façam atividades
que te desenvolva como ser humano. Exato. Então, isso eu trabalho muito. A gente trabalha as questões de passado, a origem de todos os sintomas, mas o presente é trabalhar isso. O que de recurso você tem, porque isso é tudo. Isso você cresce como pessoa, diminui os seus medos, diminui a sua ansiedade, aumenta a sua autoestima, aumenta a autoconfiança e você entra num estado de felicidade, que é uma ação, como a gente falou, né? É uma construção. Tem mais alguma coisa aí que o pessoal mandou? Eu acho que a gente foi já secando aí pelo caminho. Acabamos falando Respondemos tudo que o pelo menos falou. De uma forma genérica aí, porque teve coisas um pouco diferentes, mas que acho que tá dentro aí dos assuntos que a gente Sim, eu acho que os maiores medos têm a ver com relacionamento. Então isso, abandono, rejeição, que a gente conversou aqui. Coisas referentes a trabalho também, porque o trabalho é uma coisa muito importante na nossa vida, né? As pessoas têm uma... A gente investe muito, né? Sim. A nossa vida toda a gente investe muito na nossa profissão. Exato. Que também a gente conversou aqui e acredito que respondeu. Além disso, ter boa alimentação, fazer atividade física, meditação, yoga, terapia, porque isso que a gente conversou aqui, a gente trabalha em terapia. É muito difícil você fazer essa autoanálise. É muito difícil você fazer todo esse processo sozinho. É uma observação, né, Paula? Que a gente procrastina. Bom até que você tocou no assunto, porque também tem um cuidado que a gente tem que ter. Por isso que lá no começo eu citei assim, se você não tiver condições, ou seja, na hora que você viu que um assunto aqui te gerou uma angústia tão grande, a ponto até de você não querer mais ouvir, tá precisando de ajuda. Não faça isso sozinho. Procure alguém que vai te ajudar a estruturar para começar a entrar em lugares que talvez hoje você não dê conta. Né? Porque isso é muito importante. E essas questões básicas que você falou, obviamente, alimentação, descanso, tudo isso são necessários para que a gente tenha uma mente boa, para conseguir ter uma gestão emocional legal, gestão dos pensamentos, porque uma coisa influencia a outra, e ter uma qualidade de vida melhor. Então, assim, resumidamente, como você disse, você vê que é relacionamento, tem a ver com serviço, que também tem a ver com eu servir para alguém, né? Então, é tudo relacionamento. Ou seja, nós somos seres individuais que precisamos melhorar para sermos coletivos. Exato. Se você não se dá bem no coletivo, você tem um problema individual. Precisa ser trabalhado. Falando aqui, para mim fechar a minha parte. 2023, pós o mestre. O que a gente aprende? Ele se esvaziou de quem era, o ser que era, para que coubesse você dentro dele. E quando você se esvazia para que ele caiba dentro de você, isso é uma comunidade. Isso é respeito. Eu me esvazio, muitas vezes, da minha ideologia, da minha crença, para saber o que é que você carrega. Claro. E isso não vai me ferir, porque eu sei quem eu sou. Independente das minhas crenças. Porque nós só podemos ser nós quando eu esvazio de mim para que você caiba em mim. E quando você se esvazia de você para que eu caiba em você. Isso é nós, esse comunitário. Exatamente. Né? E nós estamos perdendo esse senso. Não é o Pai Nosso, o Pão Nosso, é meu, é meu, é meu, é eu. E esse... Como que eu posso trazer isso aqui? Essa distorção de valores, né, tá ocasionando aí tudo que a gente tá vendo aí. Esse circo de horrores aí, que a gente tem visualizado, né, vivenciado. Então, que vai contra tudo que a gente falou aqui. Exato. Então, coletivo, gentileza, generosidade, compaixão, empatia. Exato. Cuidado. Exato. Você tem noção, assim, eu vejo, assim, às vezes as pessoas se ofendendo porque eu gosto dessa linha de raciocínio, eu gosto. Então, se você critica, você está me criticando. Não, você tem que ter maturidade para ouvir, para expor a sua ideia, para respeitar a ideia do outro. Né? Mas eu já estou tão ferido que quando você fala qualquer coisa que vai contra aquilo que eu acredito, você me feriu e agora virou briga. Pessoal, inclusive qual que é a sua rede social, que eu vou entrar lá agora
e vou deixar um recado lá pra você. Entendeu? Então, infelizmente, né? Precisamos reconhecer que o tamanho da responsabilidade que nós carregamos no caos que nós estamos vivendo. Esse é o ponto. Sim, nós somos bem responsáveis pelo caos que a gente vive. Então, cabe a nós se movimentar para sair disso, para mudar isso, para transformar isso. Exato. Né? Mais alguma coisa? Finish. Terminamos aqui. Quero agradecer então, pessoal. Deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também, que precisa ouvir isso. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Por que você vai ativar o sininho? Porque daí você vai receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo. E siga a gente nas redes sociais, porque sempre a gente abre ali sugestão, caixinha de perguntas, e você pode participar do podcast com a sua pergunta, o seu comentário, o seu caso, como as pessoas participaram hoje. Então eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem aí pra você. Muito massa. Pra gente conseguir responder todo mundo. Valeu demais. Eu nem respondi. Eu respondi alguns. Eu até coloquei ontem que depois eu paro, porque foi assim, deu um resultado bem legal mesmo. Eu acho que isso mostra que tá no caminho certo. Sim. Esse é um dos nossos propósitos. Top, é isso. Então, valeu mais uma vez, Paula. Obrigado aí. Eu que agradeço. Obrigada também pela essa parceria, troca pela amizade. E vamos seguir que tem trabalho. Sim, obrigada, Ima, também pelo espaço e pelo dia de hoje, pelo nosso trabalho. E obrigada a todo mundo que tem acompanhado e tem dado feedbacks. Tá? A gente está sempre aberto a sugestão, a perguntas, a tudo que vocês quiserem mandar. Lembrando, siga, comente, compartilha, ativa o sininho das notificações. A nossa rede social vai estar no link na descrição do vídeo. E para quem me pergunta, também vou deixar o link do meu livro também na descrição do vídeo. E daí vocês podem ter acesso. Fechou. Fechamos. Obrigada. Valeu. Valeu.